doutora Ione, exatamente eu pergunto isso. O que representa o projeto do deputado? A senhora representa uma associação de um tipo específico de doença, mas a gente sabe que existem N tipos de doenças infantis. O que isso pode mudar na realidade de uma criança com a doença crônica? Na verdade, um projeto desse, ele é de extrema importância, porque a associação, por coincidência, amanhã ela completa 29 anos. É uma associação que foi fundada por pais de crianças e adolescentes com diabetes, há 29 anos atrás. Hoje, essa associação, há mais de 15 anos, ela já atende todas as faixas etárias, não atende só criança. E a DJ recebe constantemente consultas de pais, de escolas, solicitando, inclusive, orientação de como que devem agir, como que devem fazer. Então, na verdade, esse projeto, ele veio de encontro àquilo que a própria DJ, ela faz com as escolas. Ela presta essa assessoria para as escolas, orienta, mas ela não leva um profissional da saúde para ficar lá. Ela leva os profissionais que atuam na nossa área, por exemplo. Lá nós temos enfermeira, nós não temos médicos que dão o atendimento, mas enfermeiros que vão nas escolas, tanto públicas como particulares, desde que haja essa solicitação, para ensinar. Mas para que isso aconteça, a escola tem que estar receptiva. Claro. Certo? Porque senão acontece que é isso que o deputado Jonas falou dessa reportagem do jornalista Valcir Carrasco. É comum essa omissão, doutora Ione? Quer dizer, a escola, de certa forma, a gente sabe que é proibido, por lei, discriminar ou recusar a matrícula de uma criança. Isso, por lei, é proibido. A escola não pode recusar a matrícula de uma criança, principalmente por motivo de doença. Essa omissão é comum? Não é frequente a omissão, digamos assim, a recusa em aceitar a criança. Mas o que acontece é que essa criança acaba se sentindo discriminada lá dentro porque ela não tem alguém que faça, às vezes, assim, que ajude. Por exemplo, um lanche diferenciado, que hoje as escolas elas têm que ter obrigatoriamente um cardápio, e esse cardápio bom não é só para criança que tem uma doença crônica, não é só para criança que tem diabetes, é para todas as crianças. Hoje, não sei se você sabe, já existe diabetes, a doutora pode até falar sobre isso, diabetes tipo 2 em crianças. Por quê? Por causa da má alimentação, do sedentarismo. Então, quando chega esse tipo de comunicação para a DJ entra em contato imediatamente com a escola, procura esclarecer, vai até lá, leva, por exemplo, todo o material informativo que você tem, ensina, conversa com os professores e, de uma certa maneira, acaba fazendo esse meio de campo. Se tiver perto, digamos assim, um posto de saúde, esse posto de saúde deveria ser acionado para estar lá e justamente para evitar. Agora, esse projeto de lei, se tiver um profissional da área da saúde na escola, eu creio que ele vai facilitar e muito, porque esse profissional, se ele não tiver um treinamento, a própria associação de diabetes poderá ir e dar esse treinamento, que nós sempre fizemos isso e podemos, inclusive, fazer um convênio com a escola. Como outras associações. A diabetes faz isso, a hemofilia faz determinada coisa, doenças respiratórias. Porque todos vão sair ganhando. A escola, os professores, os pais, porque vão ficar tranquilos em saber que a criança está lá e que a mãe não precisa. A gente recebe informações de muitas mães que deixam de trabalhar para cuidar dessas crianças ou para ficar, às vezes, até de plantão na escola, se a criança tiver que tomar mais de uma vez insulina. Claro, a senhora imagina, eu me preocupo, eu tenho uma filha de 12 anos, eu me preocupo com o dia a dia da minha filha, ela não tem nenhum problema desse. Imagine a mãe, tem uma criança que precisa, sim, de cuidados especiais. Então, você tem que ter um respaldo da escola, porque a escola vai estar preparando esses pequenos seres, eu falo, serão os nossos cidadãos de amanhã. E cidadãos plenos que vão poder fazer tudo que qualquer adulto pode fazer. Não é pelo fato de ter uma doença crônica que vai ser discriminado. Então, nós temos que, na verdade, batalhar para que esse projeto seja... E nós encampamos, na verdade, desde que nós soubemos, consta do nosso site, o deputado sabe disso, um abaixo-assinado, e nós entregamos já para ele, nós já temos 2.130 assinaturas, já está em mãos, esse trabalho vai continuar, e nós pretendemos, na verdade, fazer... Quanto mais mobilizar a sociedade, porque eu acho que é para todos, não é para só os pais, os familiares que têm crianças com doenças crônicas,
É para todo, vai dar tranquilidade. Ah, mas esse profissional talvez, né, nós estávamos até conversando e a doutora falou, mas talvez esse profissional que esteja lá, ele não esteja apto. Ele vai ter todo um Ele vai ter trabalho, que ser preparado ele vai para se isso, preparar, claro. as associações vão dar esse respaldo, certo? Para isso é que elas existem, para poder estar cumprindo essa parte. Doutora Tânia, o que me chamou a atenção, eu procurando estatísticas sobre o número de crianças com doenças crônicas, porque antigamente as escolas costumavam fazer balanço. Eu me lembro que eu estudei em uma escola pública e você preenchia uma ficha que vacina que você tinha tomado, se você tinha algum tipo de doença. Hoje as crianças ingressam e não há esse tipo de, vamos dizer assim, fichamento, né? Fazer uma fichinha, se a criança tem diabetes, se ela tem algum outro tipo de doença respiratória, asmática. Esse tipo de prévia não facilitaria, por exemplo, a implantação de um projeto como deputado? Quer dizer, eu estou falando de uma ficha escrita, não é nada. Não tem profissional. Mas muitas vezes a escola não tem nenhuma criança com problema. Então, se tem um profissional, o profissional pode ser remanejado para outra escola. Quer dizer, não dá para fazer um programa mais barato dentro de uma logística nessa questão de crianças com doenças crônicas? Com certeza, acho que uma das coisas, acho que o fato de você não ter essa casuística é porque esse problema não é que não exista. Na verdade, ele está sendo subestimado, provavelmente, dentro do nosso cotidiano. Eu que trabalho no hospital terciário, nós sabemos que nós temos muitas crianças e atualmente com o avanço da medicina, quer dizer, essas doenças crônicas, elas têm tido cada vez sobrevidas maiores. O que morria antigamente, atualmente eles têm conseguido atingir a vida adulta. E a gente quer que essas pessoas sejam cidadãos. Então, quer dizer, consigam ter, na medida do possível, quando eles não estão internados, quer dizer, uma vida próxima à plena mesmo. Então, eu acho que essa estatística inicial seria interessante para até programar uma logística de deslocamento de profissionais, Claro. ver se tem uma escola muito pequena na região, então talvez ela não necessitasse de profissional naquela área, e ter uma escola bem maior na região, então deixá-la centralizada talvez para esses atendimentos. Então, eu acho que essa estatística seria interessante até para a gente programar como seria a implantação desse profissional de saúde dentro da escola. Porque eu acho que é difícil, a criança está na escola, né? Você conversar com a criança ou mandar um folheto, um na hora da questionário matrícula, quer dizer, os pais, familiares em algum claro. momento eles participam disso. E eu acho que para os pais que têm filho é bastante reconfortante saber que, quer dizer, a escola tem preocupação em relação a isso, ela pode participar dentro do dia a dia e saber que essa participação pode melhorar o rendimento escolar. Quer dizer, um asmático que interna com frequência, ele senta na primeira carteira, a gente estava até ilustrando isso. Quer dizer, muitas vezes só uma mudança de posicionamento dele dentro da sala pode melhorar o rendimento dentro da escola. Uma criança que tem alguma deficiência auditiva ou visual também, uma melhor colocação dentro da sala de aula. As crianças diabéticas, exatamente, tem que ter conhecimento disso previamente, porque ela vai achar, puxa, é um descaso da criança, a gente conversa, ela não retém nada. E muitas vezes ela tem algum problema auditivo que foi negligenciado, entre aspas, desde a entrada dela. Então, acho que a escola ela pode participar de uma forma ativa, melhorando o rendimento das crianças e com medidas simples, né, no remanejamento do posicionamento das crianças dentro da sala de aula. E ela pode participar nas intercorrências, principalmente se tiver crianças com doenças crônicas. Então, o treinamento desse profissional vai ser bastante importante.